Tirania de Aço capítulo 149. Entretendo os bizantinos. Segundo, um pequeno banquete foi feito dentro dos limites do castelo de Kufstein. Sentado à cabeceira da mesa estava Berengário e ao seu lado Linde. Na mesa perto da posição de Linde estava Henrietta. As únicas outras pessoas presentes à mesa eram Aretas e uma variedade de mercadores e nobres bizantinos que viajaram com sua caravana. Esses homens foram autorizados a jantar à mesa esta noite como uma demonstração de amizade com os bizantinos. Berengário ficou bastante satisfeito com o fato de o Império Bizantino manter um controle significativo sobre o Mediterrâneo nesta linha do tempo. Em contraste, durante sua vida passada, eles estavam à beira da destruição neste momento da história. Isso tornou o estabelecimento de comércio com o leste muito mais fácil do que lidar com o poderoso Império Muçulmano. Embora os bizantinos fossem ortodoxos, eles eram muito mais amigáveis neste mundo com os católicos do Ocidente do que em sua vida anterior e, como tal, os dois homens conseguiram se dar muito bem. Especialmente porque Berengar era secretamente ateu e não tinha planos de discriminar com base em qual religião alguém poderia aderir. Para o resto do mundo medieval, essa mente aberta era incomum, para dizer o mínimo. Aretas e os mercadores estavam jantando uma variedade de pratos alemães, que Berengário havia muito tempo havia introduzido em Kufstein e agora se espalhava pela Áustria e pela Baviera. Os bizantinos eram muito mais avançados culturalmente do que seus homólogos ocidentais, devido a serem os remanescentes, sobreviventes do antigo Império Romano. Por causa disso, eles ficaram bastante chocados que um nível tão alto de talento culinário estivesse disponível em uma região remota como o Tirol. Vendo a expressão de satisfação no rosto de Aretas enquanto comia o bife de vitela, Berengário não pôde deixar de perguntar a opinião do homem. Então, o que você acha da culinária tirolesa? Depois de fazer essa pergunta, Aretas mastigou lentamente a comida e saboreou seu sabor antes de engolir com uma cerveja do Doppelbock. Desde que Berengar estabeleceu suas cervejarias, o primeiro lote de cerveja do Doppelbock foi lançado recentemente. Como conhecedor de cerveja, Berengar ficou bastante satisfeito com o resultado. Era evidente pelo olhar no rosto do nobre bizantino que ele não era o único que apreciava o sabor saudável da forte cerveja alemã. Foi só depois de alguns momentos e Aretas ter tido tempo de desfrutar do serviço que acabara de devorar que ele foi capaz de responder à pergunta de Berengário. Na verdade, é sublime. Há anos não comia uma refeição estrangeira tão fantástica. A última vez que comi um prato tão requintado de um país estrangeiro foi quando visitei a Índia. Crescendo em um mundo globalizado de sua vida anterior, Berengar estava bastante acostumado a comidas de estilo oriental. Ele era um grande fã de curry de vários países, incluindo a Índia. Como tal, sua boca salivava pensando em ter um prato de arroz ao curry. Berengar uma vez experimentou comer arroz ao curry com tortillas chips em sua vida anterior, agindo como se o prato de arroz fosse um mergulho. Ficou bem gostoso, pelo menos na opinião dele. É claro, todo mundo achava que ele era um esquisitão por fazer uma coisa dessas. Pensando nessas lembranças, Berengário não via a hora de adquirir algum território costeiro para construir uma grande frota que pudesse navegar pela Ásia e adquirir os temperos necessários para recriar alguns de seus pratos favoritos do continente. No entanto, ele estava preso em uma região sem litoral por enquanto e, a menos que se expandisse pela força ou coerção, não seria capaz de adquirir um território tão valioso. Ambas as opções levaram tempo para se preparar. Aretas estava de olho em Linde há algum tempo, afinal, ela era uma beleza excepcional e, como tal, ele não podia deixar de elogiá-la. Berengar, sua esposa está entre as mulheres lindas que eu já vi. Você é um homem de sorte. Essa ouvindo-se ser chamada de esposa de Berengário, Linde começou a corar ou desviar a atenção para a comida na mesa. Berengário riu do comentário de Aretas. No entanto, ele não pretendia estragar a diversão de Linde e, como tal, não esclareceu que ela era, de fato, sua amante, não sua esposa. Linde é a mãe do meu filho e a companheira do meu coração. Como você diz, sou realmente um homem de sorte por tê-la ao meu lado. Vendo como Berengário não corrigiu Aretas, Linde decidiu fazer o papel de uma esposa obediente e deixou sua posição clara. Berengar é o único homem que amarei, sou eu que sou grato por ter o privilégio de viver ao seu lado. Vendo a expressão genuína no rosto da jovem requintada, Aretas os confundiu com um feliz casal recém-casado e decidiu mudar o assunto para algo mais importante. Berengar, não pretendo ser rude, então me perdoe se estou fora do lugar,
mas notei uma grande quantidade de fumaça subindo de seu setor industrial. Também notei que seus homens estão todos equipados com armaduras de placas. Poderia satisfazer minha curiosidade: quanto ferro é produzido nesta cidade? Com esta pergunta sendo levantada, Berengário riu mais uma vez, embora desta vez fosse um pouco mais perceptível e, como tal, Aretas franziu a testa antes de perguntar a Berengário: o que é tão engraçado? Um sorriso orgulhoso apareceu no rosto de Berengário quando ele começou a corrigir o homem. Não é com ferro que meu exército está equipado, mas com aço. Meu setor industrial produz uma produção maciça de aço todos os meses. A quantidade exata o chocaria. Digamos apenas que tenho mais aço do que sei o que fazer com ele. No momento. Isso não foi nenhum exagero com o novo território conquistado em suas conquistas e a cidade de Innsbruck sendo industrializada. Berengar estava produzindo milhares de toneladas de aço todos os meses, e apesar de usar o aço em seus muitos projetos de construção, que iam desde a construção fortificações, centros de tratamento de esgotos, estradas, etc., bem como seu uso extensivo na sua indústria armamentista, que abastecia não só as suas próprias forças com o equipamento avançado que empunhavam, mas também as armas e armaduras medievais dos seus aliados. Berengário ainda tinha bastante excedente, embora quanto mais ambiciosos seus planos se tornassem, mais o excedente diminuía. Ao ouvir essa informação, Aretas instantaneamente ficou animada com a notícia. Embora não pudesse imaginar como, se Berengário realmente possuísse a capacidade de criar uma quantidade tão terrível de aço, então claramente poderia comprar algumas das matérias-primas para seus próprios exércitos. Como tal, ele começou a refletir sobre a viabilidade de tal negócio. É possível eu comprar um pouco do seu excedente? Um sorriso se espalhou pelos lábios de Berengário ao ouvir essas palavras. Não apenas ele poderia produzir armas e armaduras para as facções que lutavam pela Alemanha, mas com essa oportunidade, ele poderia suprir parcialmente os exércitos bizantinos que estavam lutando no Egito. Se negociado adequadamente, ele poderia aumentar o negócio de seu comércio de armas sem colocar sua própria posição em perigo. Afinal, não importa que tipo de armadura ele produzisse para os bizantinos, nunca pararia seus mosquetes, especialmente os mosquetes raiados que utilizavam mini-bolas. Assim Berengário não tinha medo de trocar armas e armaduras para o leste. Vendo que Berengário falava de negócios à mesa de jantar, os outros mercadores instantaneamente se iluminaram com a ideia de comprar um pouco de aço para ser trazido de volta ao Império para revenda. Como tal, Berengário viu-se bombardeado com ofertas. No entanto, antes que pudesse ficar muito caótico, ele levantou a mão, sinalizando para os homens se comportarem. Estamos desfrutando de uma refeição agora. Haverá muito tempo para discutir oportunidades de negócios nos próximos dias. Aproveite este tempo para saborear os pratos na mesa e pensar nas ofertas que deseja me apresentar. O que Berengário disse era verdade. Eles se adiantaram depois da excitação que sentiram ao saber que Berengário tinha um grande excedente de aço. Afinal, era um material difícil de fazer nesta época, e apenas em pequenas quantidades. Se Berengário realmente possuísse tal estoque do valioso material, eles estariam dispostos a fazer um grande esforço para garantir um acordo comercial com o jovem conde. Como tal, o restante do jantar foi gasto discutindo assuntos menos importantes e os eventos em andamento do mundo. Para uma região envolvida na guerra, o Tirol estava notavelmente seguro no momento. Assim, enquanto o resto da Alemanha sofria com as dificuldades da guerra, Berengário entretinha uma série de comerciantes, bizantinos e nobres do Oriente. Tirania de Aço capítulo 150 Maravilhas da Indústria. Primeira terminada a festa, Berengário despediu-se dos seus convidados para os aposentos que estavam alojados na sua cidade. Ele havia causado uma boa impressão nesses nobres e mercadores bizantinos e, nos dias seguintes, faria questão de negociar acordos comerciais adequados com cada um deles. Quanto mais contatos ele fizesse no Oriente, melhor seria o seu negócio. Depois de recuperar grande parte de seus territórios perdidos desde o início das cruzadas, o Império Bizantino era rico, muito mais do que uma região como a Alemanha, afinal, eles estavam no centro do comércio entre Ocidente e Oriente. Embora os bizantinos tivessem que repelir as invasões sarracenas algumas vezes por década, na maior parte, seu poder era estável e Berengário viu uma oportunidade em construir relações com eles. Como tal, ele fez questão de cuidar de seus convidados durante esta festa.
Depois de mandar os homens embora, ele voltou para seu castelo, onde se sentou e tomou uma taça de vinho ao lado de sua bela e jovem amante. O vinho foi um presente do Império Bizantino e era de qualidade significativa, por isso Berengário quis provar. Depois de girar o vinho em seu cálice e inalar o aroma espesso, Berengário bebeu álcool fino antes de balançar a cabeça em aprovação. Os bizantinos sabem fazer um bom vinho. Por outro lado, Linde tinha algumas perguntas em mente e não tinha medo de falar delas. Como tal, ela rapidamente perguntou ao Berengário sobre suas intenções. Você com certeza parece estar tratando esses homens do leste muito bem. Você pretende estabelecer um comércio de armas com os bizantinos? Berengário sorriu e acenou com a cabeça antes de explicar seus planos. A metade oriental do Império Romano sempre foi sua região mais rica, com grande parte de suas terras recuperadas. Os bizantinos acumularam uma grande fortuna ao longo dos séculos anteriores. Agora que eles sabem que eu tenho um suprimento substancial de aço, quando eles retornarem ao leste e espalharem a notícia disso, os generais dos exércitos bizantinos estarão me implorando para fornecer suas forças com material de alta qualidade. Equipamento. Berengário estimou que os bizantinos provavelmente seriam vitoriosos em sua guerra em curso com o Egito e colheriam grandes despojos da região, aumentando ainda mais sua riqueza. Como tal, ele pretendia ficar do lado deles e ganhar o máximo de dinheiro possível com suas guerras. As guerras eram um negócio lucrativo para aqueles que tinham os meios para aproveitá-las. Linde observou atentamente a avaliação de Berengário antes de assentir com a cabeça. O que Berengário disse era provavelmente verdade. E obter as boas graças do Império Bizantino trouxe benefícios substanciais. Como tal, ela o elogiou em seus esquemas. Você realmente pensa em tudo, não é? S. Berengário riu enquanto tomava um gole de sua taça de vinho antes de responder. Nem tudo, mas tento estar alguns passos à frente de meus potenciais rivais. Não se engane, no futuro, quando eu tiver unido meu Império Alemão, os bizantinos serão um rival pela hegemonia global. Na medida em que estão se expandindo, eles podem se tornar uma ameaça se as relações não forem mantidas adequadamente. Felizmente para Berengário, ele conhecia o Novo Mundo e as regiões ricas em recursos da África, a maioria das quais era escassamente povoada e não representava grande ameaça para um exército avançado como o seu. Depois de unificar seu império, ele aproveitaria seu conhecimento e reivindicaria as melhores regiões do mundo para a colonização. Quando o Império Bizantino e as outras potências perceberam o valor dessas regiões, as áreas críticas já estariam sob a soberania alemã. Linde viu a expressão orgulhosa no rosto de Berengário, mas não conseguiu ler sua mente e, como tal, não sabia do que ele estava sorrindo. No entanto, ela sabia que quando se tratava de Berengário e suas ambições, era melhor não ultrapassar seus limites e, como tal, decidiu mudar de assunto. Então, você vai mostrar aos mercadores seu estoque de aço. Voltando à realidade com as palavras de Linde, Berengar rapidamente acenou com a cabeça em resposta e sorriu mais uma vez. Claro. Eles precisam saber o quanto eu posso produzir para que possam se gabar para o Império sobre meu excedente de aço. Quanto maior o excedente, maior o interesse que o Império terá pelo meu aço. Vou mostrar a eles a extensão do trabalho do meu povo amanhã. Com certeza deixará uma impressão duradoura nesses mercadores e nobres do Oriente. Com isso dito, os dois amantes rapidamente terminaram seu vinho antes de retornarem aos seus aposentos, onde se abraçaram apaixonadamente por muitas horas na longa noite. Depois que o sol nasceu pela manhã, Berengário se levantou e começou sua rotina diária. Já passava do meio-dia quando ele finalmente se encontrou com Aretas e os outros na cidade abaixo. Depois de se encontrar com Aretas, Berengário deu um tapinha nas costas do homem com um largo sorriso no rosto. Venha. Deixe-me mostrar-lhe a extensão da minha indústria. Ao ouvir essas palavras, um lampejo de cobiça encheu os olhos dos mercadores do leste que cercavam Berengário como um bando de urubus famintos. Berengário sabia no que pensavam pelo brilho das pupilas. Infelizmente para eles, ele não permitiu que eles vissem a maquinaria usada para criar um estoque tão grande de aço, apenas os resultados da produção. Como tal, Berengário conduziu os homens pelo distrito industrial de Kufstein, cujos segredos eram fortemente guardados pela guarnição. Apenas o pessoal devidamente autorizado podia passar pelos portões, mas como esses homens viajavam com Berengário, podiam facilmente passar pela estrita segurança. Afinal, Berengário era dono de toda esta cidade.
Berengário fez questão de dar aos homens um passeio pelo distrito industrial fora das áreas críticas de desenvolvimento. Como tal, os arsenais e fábricas de armas foram os primeiros que ele mostrou. Claro, ele mostrou as fábricas que explicitamente produziam equipamentos para exportação, não a fabricação de seus próprios suprimentos. Vendo um armazém tão grande cheio de centenas de funcionários trabalhando em linhas de montagem bem organizadas para criar conjuntos de bergantim e armaduras de placas, os mercadores bizantinos ficaram chocados com o tamanho da operação. Berengário sorriu presunçosamente com as expressões em seus rostos antes de apresentar a área. Este é o arsenal, onde fabricamos brigandine e armaduras de placas para exportação para nossos clientes. Claro, se você deseja um estilo de armadura diferente, também podemos fabricar isso para você. Pelo meu entendimento, o exército bizantino usa uma mistura de malha e armadura de padrão espelhado, e eu ficaria mais do que feliz em fabricar esse equipamento se um acordo puder ser alcançado. A armadura com padrão de espelho era um estilo de armadura usado pelas forças orientais. Consistia em um grupo de placas de ferro entrelaçadas, geralmente na forma de círculos e quadrados que protegiam o torso. Essas placas foram agrupadas por anéis de malha arrebitados. De um modo geral, a armadura de padrão de espelho era usada sobre uma cota de malha. Berengário produzia muito pouca armadura de malha porque era uma prática demorada, muito mais do que brigandine e placa. Ele honestamente preferiria introduzir esse estilo ocidental de equipamento às forças bizantinas, mas essa não foi sua decisão. Vendo a grande escala de produção de equipamentos, Areta sentiu a necessidade de perguntar para onde esses suprimentos seriam vendidos. Quem é seu cliente para um suprimento tão grande de equipamentos? Berengário sorriu e não escondeu que este equipamento foi encomendado e pago pelo Duque da Áustria e seus vassalos. Meu maior cliente no momento é o Conde Otto de Steiermark. No entanto, o Duque Wilmar começou recentemente a fazer pedidos para seus exércitos pessoais também. Felizmente para ele recebeu um grande suprimento de armas e armaduras do falecido Conde Lotário e seus exércitos. Devido ao tamanho e velocidade da minha indústria, ele me deu a tarefa de consertar e equipar os equipamentos para seus propósitos. Mas muito disso também é produção nova. À medida que a guerra continua, a demanda por mais equipamentos expande. A visão do arsenal deixou uma impressão duradoura em Aretas, e ele mal podia acreditar em seus olhos. É claro que, quando os nobres e mercadores bizantinos chegassem ao seu próximo destino, ficariam igualmente chocados com a escala de indústria que Berengário havia promovido em Kufstein. Se o poderoso estratego soubesse que Kufstein era apenas uma das cidades industriais de Berengário e que Innsbruck estava desenvolvendo seu próprio setor industrial, ele realmente perderia a cabeça de espanto. Tirania de Aço capítulo 151 Maravilhas da Indústria Segunda. Depois de mostrar o arsenal aos nobres e mercadores bizantinos, Berengário caminhou rapidamente para a próxima área do setor industrial que abrigava a fábrica de armas. Havia duas dessas instalações em Kufstein, muito parecidas com os arsenais que foram divididos em produção para forças locais e produção de armas para exportação. A fábrica de armas de exportação também era ocupada por muitos trabalhadores, que utilizavam martelos de viagem e outras máquinas movidas a água para bater os lingotes de aço em formas de espadas, lanças, martelos de guerra, armas de haste, pontas de flecha, etc. Aretas testemunhou o processo final de criação de uma alabarda nas mãos de um dos trabalhadores. Foi empilhada ordenadamente em um palete, cheio de centenas de outras alabardas que mais tarde seriam inspecionadas para controle de qualidade, e somente após a remessa ser totalmente inspecionada e testados seriam enviados para seus clientes. Berengar sabia da importância do controle de qualidade e, como tal, fez o possível para manter a qualidade de seus equipamentos. Cada equipamento aprovado para exportação recebeu uma marca de prova, no formato da letra K, simbolizando que foi fabricado e recebeu aprovação para embarque dentro das fábricas de Kufstein. Esse processo, é claro, também foi usado no equipamento de suas próprias forças. Mas isso não era importante no momento. Esta é a fábrica de armas usada para produzir armas a partir do aço fabricado na cidade. Cada peça de equipamento, assim como a armadura em nossos arsenais, é inspecionada quanto à qualidade antes de ser enviada aos nossos clientes. Padrões, é reciclado nas fábricas de aço e fabricado em algo que novo. Tenho diretrizes rigorosas sobre controle de qualidade para garantir que cada equipamento fabricado em nossas fábricas seja realmente adequado para o estresse da batalha.
A ideia de um controle de qualidade estrito era algo que Berengar havia tirado de sua vida anterior e geralmente não era usado nessa linha do tempo, pelo menos não no grau em que ele a implementou. Vendo um estoque tão grande de armas sendo carregado em paletes de madeira, os mercadores e nobres bizantinos estavam praticamente salivando à vista. Todos queriam colocar as mãos nas armas à sua frente, onde poderiam ser vendidas no império com um grande lucro ou usadas para equipar suas próprias tropas. Berengário ainda não tinha mostrado o verdadeiro armazém que albergava o seu excedente de aço, mas já tinha captado os interesses dos homens do Oriente. Pelos olhares deles, ele poderia dizer que espalhariam essa notícia por todo o império e Berengário ganharia vários novos clientes. Aretas, em particular, mal podia esperar para voltar para casa e informar o departamento encarregado de adquirir equipamentos para o exército sobre uma oportunidade tão grande. Afinal, o Império Bizantino era uma burocracia imperial altamente complexa. Um general não poderia simplesmente equipar suas tropas com novos equipamentos do nada. Primeiro precisava ser aprovado pelos burocratas encarregados da logística. Depois de exibir o arsenal e a fábrica de armas, Berengar finalmente arrastou os homens para o armazém que abrigava o excedente de aço. Depois de abri-lo e exibir toda a força de sua capacidade industrial, os mercadores e nobres ficaram absolutamente chocados. O armazém tinha cerca de 5.000 pés quadrados e continha pilhas de lingotes de aço empilhados até o telhado. A quantidade de aço nesta instalação estava na casa dos milhares de toneladas. Este era o excedente que havia sido colhido após meses de produção dos conversores Bessemer. Vendo a visão diante dele, os olhos de Aretas quase caíram das órbitas, seu queixo caiu ao ponto de quase se desequilibrar. Ele não conseguia imaginar tanto aço em um só lugar. O aço era uma mercadoria escassa, e ainda assim Berengário havia produzido uma quantidade tão grande dele. Ele não conseguia entender por que tanto aço era necessário. Afinal, a ideia de usar o aço nas estruturas não era algo inventado fora do domínio de Berengário. Os próprios lingotes de aço foram classificados em diferentes áreas com base em sua composição e finalidade. Aço estrutural, aço para armadura, aço para armas, aço para ferramentas e lingotes de aço galvanizado foram devidamente organizados em suas próprias seções. Se alguém não estivesse familiarizado com essa organização, pensaria que todo o aço era o mesmo. Depois de confirmar que estavam olhando para a realidade, os mercadores e nobres bizantinos recuperaram os sentidos e imediatamente começaram a pensar em tirar proveito disso. Os comerciantes, em particular, queriam revender esse aço por um preço exorbitante e imediatamente começaram a fazer ofertas a Berengar. Um homem gordo e calvo, em particular, aproximou-se de Berengário com um sorriso no rosto, como se o jovem conde fosse seu benfeitor. Conde Berengar, o que seria necessário para eu adquirir uma pequena quantidade deste aço para trazer comigo para o Império? Ver a maneira como o homem olhava deixou Berengário desconfortável. No entanto, ele conhecia o valor do aço e os planos do homem. Como tal, ele fez uma figura que sentiu ser apropriada. Eu aceitarei 1 libra de prata para cada tonelada de aço que você deseja comprar. Esse número era bastante alto, considerando que 150 libras de ferro podiam ser vendidas na Inglaterra por 4 shillings, cada shilling sendo aproximadamente 21 libra de prata. No entanto, não era ferro, mas aço prontamente fabricado, e Berengário detinha o monopólio dele. Não havia nenhum outro lugar no mundo em que o homem pudesse obter uma quantidade tão grande de aço. Para referência, no mundo moderno da vida passada de Berengário, 1 tonelada de lingotes de aço valia entre $1.000 e $1.500 americanos, enquanto 1 libra voia depois de prata valia cerca de $345 americanos. No entanto, a prata era muito mais escassa neste período de tempo e, como tal, seu valor inerente era muito maior do que a América do século XXI, mas, novamente, o aço também. O rosto sorridente do mercador gordo rapidamente se transformou em uma carranca ao ouvir a oferta de Berengário. Era uma soma de dinheiro bastante grande, mas quanto mais pensava nisso, mais percebia que poderia cobrar um preço ainda maior ao revendê-lo, pois, por enquanto, seria um dos poucos homens capazes de trazer uma quantidade tão grande de aço de volta ao Império. No entanto, o homem ainda tentou negociar o preço com Berengário. Que tal 2 libras de prata? No entanto, Berengário abanou a cabeça em recusa e esclareceu a sua posição: 1 libra de prata por 1 tonelada de aço. Essa é a minha oferta.
Todos na sala sabiam que Berengário tinha o monopólio de uma quantidade tão alta de aço, e ele poderia ditar o preço como quisesse. Mesmo que esses comerciantes não estivessem dispostos a pagar o preço, alguém o faria e, como tal, Berengário aproveitou ao máximo disso para pressionar esses comerciantes. Eventualmente, eles rangeram os dentes e compraram um grande suprimento de aço para trazer de volta ao império. É claro que eles não tinham uma quantidade tão grande de prata neles e, como tal, teriam que voltar ao império, pegar a prata e depois retornar a Cufistene para concluir a transação. No entanto, essa viagem valeu a pena quando o lucro que eles poderiam obter com o aço era enorme. Depois de concluir a transação inicial, Berengário completou a turnê de seu distrito industrial e capturou os interesses dos mercadores e nobres bizantinos. Não faziam ideia de como Berengário conseguirá fazê-lo, mantendo-os afastados dos conversores Bessemer. Ainda assim, ele tinha um estoque tão grande de aço. Se fossem seus vizinhos, ficariam tentados a invadir. No entanto, devido à distância entre o Império e o Tirol, não era algo que eles pudessem fazer facilmente. Como tal, os bizantinos passaram algum tempo no Tirol se acostumando com Berengário antes de retornar ao Império. Embora estivessem de volta em breve com bastante prata para trocar pelo aço de Berengário. Berengário, por outro lado, estava bastante satisfeito com os negócios que fizera. Ele havia garantido um novo mercado e, com ele, outra fortuna. Por enquanto, ele voltou a preparar seus exércitos para a próxima guerra com a Ordem Teutônica, além de supervisionar a construção de suas fortalezas e monumentos estelares. O trabalho de um tirano nunca estava completo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.